Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Eu estou aqui com o Dr. César Augusto Xavier Acosta, médico, traumatologista e ortopedista, e vamos falar sobre a evolução da cirurgia de quadril. Dr. César, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor e falar sobre a evolução da cirurgia de quadril, que nós estávamos conversando antes, que realmente ela começou a se destacar mais, foi no tempo das guerras. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui a convite. E na realidade é uma abordagem, né, dessa parte da cirurgia que há mais de 30 anos a gente acompanha. As evoluções e algumas variações, né, nesse tempo. E algumas coisas que continuam ainda como iniciaram, com pequenas alterações, mas tem coisas bem interessantes nesses aspectos, né, da cirurgia em si do quadril, no sentido de uma melhora para a qualidade de vida das pessoas, que realmente é uma das articulações que frequentemente há problemas e que com certeza transforma um pouco a própria qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Cirurgia do quadril é a indicação, é a última indicação, né, que se faz, que se acontece no caso de um acidente muito grave ou por vezes numa doença crônica. E como que chega até o consultório pacientes que ainda não têm necessidade de cirurgia? Vamos começar assim. Que ainda tem que tomar cuidados para que não chegue até a cirurgia, né? E então, a cirurgia ela vai se destacar quando tiver uma fratura, né, quando tiver algum tipo de problema. Mas o que acomete mais, qual é o tipo de paciente que chega mais no consultório já com a indicação da cirurgia? As abordagens, assim, tem a parte da traumatologia em si, que realmente o cuidado é ter cuidado na estrada, ter cuidado nos esportes, ou etc e tal, para evitar as fraturas em si, que é uma coisa bem complexa, que é um acidente. Então, essas fraturas a gente exclui um pouquinho desse conceito, né? Porque são tratamentos complexos também, muitas vezes nas fraturas a nível do quadril. E hoje extremamente enorme, cada vez crescente, a parte das fraturas, né, pertrocantéricas na região dos trocânteres no fêmur, devido ao aumento da expectativa de vida das pessoas. Então, o que se falava alguns anos atrás, hoje as pessoas vivem há 30 anos mais. Então, os ossos continuam ficando cada vez mais fracos no mesmo tempo. Então, se a pessoa vive mais, obviamente, existe inclusive sociedades na Itália mesmo, por exemplo, estudos da fragilidade óssea, quer dizer, seriam técnicas novas para inventar alguma coisa para tratar um osso muito frágil, que cada vez isso crescentemente. Medicações funcionam um pouco, mas não tem um poder tão grande assim de melhorar a qualidade de osso. Então, a qualidade de osso basicamente é o impacto, ou seja, o exercício, associado à alimentação para manter-se um osso mais longe, mas a parte genética tem uma influência muito grande. Então, isso há um comprometimento muito grande nessa parte das fraturas, que é a parte mais traumatológica, né? Nossa abordagem nesse aspecto assim é mais sobre a questão ortopédica. Claro. Então, ortopédica basicamente seriam dois picos, entre aspas. Aquele pico daquela criança mal formada, que tem uma displasia do quadril, que é uma malformação congênita, o quadril não se forma adequadamente e acaba saindo fora do lugar, que são, aí entra na ortopedia infantil, que aí tem correções necessárias, muitas vezes não cirúrgicas, né, de uma abordagem devido o próprio pediatra é o principal elemento, né, de diagnóstico dessas crianças. Quando sente, tem os testes básicos da pediatria, que faz um teste no quadril e se sente alguma instabilidade, se sente alguma situação diferente ou estranha, encaminha para o ortopedista. Uma vez identificado, já se começa um tratamento imediato, já pós-nascimento, né? Sim. Para evitar realmente esses problemas futuros. Porém, tem muitas crianças que têm apenas uma instabilidade, não é uma luxação, não saiu fora. Então, realmente, esses muitas vezes evoluem e causam uma artrose precoce, porque tem um quadril mais instável por toda uma vida. Então, muitas vezes, esses pacientes
não poderia dizer maltratados ou não diagnosticados em tempos hábeis, e aí realmente evolui nesse aspecto que tem a artrose precoce. A artrose é um desgaste. O desgaste ele não tem cura, mesmo que existem vários elementos de terapias com células-tronco, coisas do gênero, para repor a cartilagem ali, né, ela nasce e a pessoa não cresce de novo, ela não reforma-se. É muito difícil isso aí, não existe ainda um consenso nesse aspecto, que haja uma reparação tecidual da biologia da cartilagem. Então a cartilagem que é o elemento principal de proteção dentro de uma articulação. Então são duas cartilagens, uma num lado e outra do outro, que elas deslizam. Então essa é uma articulação funcional. Quando existe um desgaste, há uma ruptura de fibras e há entre aspas, vamos dizer, seca, a cartilagem diminui a quantidade ou melhor a qualidade do líquido articular, e com isso essas fissuras levam a essa artrose, que é progressiva, geralmente lenta, e em certos momentos é bastante dolorosa, e muitas vezes até quando o quadril está bem destruído não tem tanta dor, se adapta, vamos dizer, mas isso prejudica imensamente a qualidade de vida da pessoa que tem dificuldade para sentar, para amarrar um calçado, então isso são situações bem definidas, assim, de problemas gerados por uma artrose, e quanto mais precoce pior, né, porque mais anos a pessoa vai ter que conviver com aquilo. E aí se impõe aquela questão dos procedimentos cirúrgicos em tempos adequados, em princípio na parte pediátrica, né, de um tratamento em tempo para essas displasias, que tem um índice que não é tão grande assim, a gente vê bastante porque o nosso serviço, mas não é tão grande assim esse espectro de lesões infantis, mas elas ocorrem. E em alguns outros casos existe um não adequado relação entre o fêmur distal, que é o proximal, que é a cabeça do fêmur, com o acetábulo, que é aquela copa na bacia que recebe a cabeça do fêmur para promover a mobilidade articular. Então existem algumas alterações, essas sim descritas mais recentemente, e que há um conflito, há um impacto, né? Que esses são os conceitos mais determinados por um cirurgião suíço, Gans, que descreveu com habilidade. Ele é um cirurgião de quadril, da região da Suíça, norte da Suíça com a Alemanha. Então ele, como lá existia muito esse hábito das pessoas guardarem raio-x que fizeram uma vez quando crianças ou quando adultos jovens, e ele conseguiu identificar um certo grupo de pessoas que tinham alguma características anatômica que favoreciam a esse fenômeno artrósico precoce. Porque antes se dizia muito artrose idiopática. Idiopática é a ignorância de não saber por quê. Então se bota o nome idiopático. Entendi. Mas ele descobriu que um certo grupo, bem volumoso, tinha um porquê. Tinha uma relação de impacto entre o fêmur e o acetábulo. E este impacto vai gerando uma lesão no labrum, que é uma espécie de estrutura que existe na borda do acetábulo, e isso vai levando a um processo de lesão do labrum, depois lesão cartilagínea, e aí evolução para artrose. Então, já determinou pelo menos a questão diagnóstico e começou a criar um tratamento para essas situações, no objetivo óbvio de não tratar artrose, mas de tratar aquilo que estava gerando um processo artrósico. Na evolução, artroscopistas, né, que a artroscopia era uma zona proibida para o artroscópico, porque o artroscópio é uma ótica que vai através de uma cânula, só que o quadril é totalmente fechado, é totalmente a articulação é muito interna, então tem uma dificuldade muito grande. Quando alguém, ao acaso, a gente usa uma espécie de mesa de tração para fraturas, que tu puxa a perna para realinhar, para placas, para hastes, em fêmur ou tíbia, e então, se não está quebrado, se tu puxar, abre. Então, eles determinaram um certo abertura articular sob tração, que, claro, o paciente obviamente anestesiado, permite que o artroscópico conseguisse entrar e tu visualizasse, primeiro identificando melhor a articulação e determinando aonde estavam esses conflitos já através das técnicas
de diagnóstico desenvolvidas por Gans, que determinou aqueles ângulos, aquelas variações de ângulos que conseguisse vir, e já conseguimos também tratar esses conflitos. Uma vez eliminado o conflito ou o impacto, obviamente não batendo, não vai levar a artrose. Então, com isso, venho desenvolvendo bem essas técnicas artroscópicas, que são uma forma de tratamento preventivo, na maioria das vezes, porque a indicação mais correta desses casos são para aqueles pacientes jovens e que sentem um desconforto, não chega a ser uma dor excessiva, não é um desconforto na região do quadril, uma dor em Cederberg, que é um inglês que descreveu, que é a região do quadril, tem um certo desconforto, é uma associação com artes marciais, porque tem uma rotação maior do membro, e quando passa um tempo sentado e vai levantar, tem aquele desconforto no quadril, vamos dizer. Não chega a ser uma dor excessiva. Sim. Aí, com os exames, obviamente, os raios-x naquelas projeções determinadas pelo Gans, que tu determina ângulos, e a ressonância magnética, que não é o exame fundamental, mas é um exame muito interessante no sentido de ver justamente as estruturas não ósseas. Então, é o labrum, que vê se tem uma lesão do labrum, uma coisa nesse aspecto, e que aí determinando esses procedimentos via artroscópica, que tem o objetivo básico de eliminar este conflito e tratar essas lesões do labro quando tem uma instabilidade maior, se pode fixar com âncoras, né? E tudo por vias artroscópicas, que 2 ou 3 furinhos no quadril, uma cirurgia absolutamente pouco agressiva, tecnicamente bem difícil assim, para angulação, para correção, mas minimamente agressiva ao paciente e com um resultado excelente, né? Em termos na evolução. Isso se desenvolveu bastante nos Estados Unidos, né? A parte, não a artroscopia do quadril em si, que até um sueco, que é o precursor, mas se desenvolveu hoje, tem a Sociedade Internacional de Hip Artroscopia, né? Que é justamente um congresso só, é bem interessante, só da artroscopia do quadril, e que cada vai lá relatando as suas experiências, as suas técnicas, né? E de evolução, vamos dizer assim, da evolução da técnica e desenvolvimento da indústria de elementos, de instrumentos para tratar melhor esse tipo de problemas, né? O que traz vantagens para o ser humano, qualidade de vida, sim, né? E expectativa. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, voltaremos falando mais sobre evolução da cirurgia de quadril. Até breve. Voltamos então a falar sobre a evolução da cirurgia de quadril com o Dr. César, e além dessas técnicas, existem outras. Sim, essa parte realmente, a gente mais ou menos há uns 10 anos já vem fazendo essa parte de artroscopia, né? Que é uma parte, entre aspas, a gente pode dizer de uma cirurgia preservadora, que se criou até esse termo, né? De cirurgia preservadora do quadril, que inclui bastante essa questão das crianças, né, que é as osteotomias, né, por displasias, que existe aquela malformação da própria acetábulo, então correções angulares para uma melhor relação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo,
para ter uma vida útil mais longa. E essa parte artroscópica é no sentido de prevenção, de evitar esses conflitos, né, esses impactos fêmuro-acetabulares, que são bem definidos, estão bem descritos hoje, com técnicas bem estandarizadas, né? Existiram no tempo algumas contratempos que se desconhecia, a ignorância isso, que é muito difícil tu fazer desenvolvimentos técnicos em humanos, porque tu não pode arriscar de fazer eu acho que dá certo, tu tem que ter muita base para isso. Então, inclusive, com o Guga teve eu conheci o primeiro que operou ele, que retirou todo o ligamento redondo, que na época se acreditava que não servia, mas o ligamento redondo dentro do quadril é um estabilizador. Então, com isso, aumenta a mobilidade, entra numa artrose precoce e ele acabou precisando de prótese, né? Então, são situações que vão sendo desenvolvidas, vai se descobrindo, algumas ao acaso, outras de tanto estudo, né, para chegar, e algumas não andam tão bem como se imagina. E a base de tudo, eu me lembro anos atrás que tinha aquela situação nas próteses, né, que infelizmente é uma cirurgia substitutiva, ela não é reparativa, que a prótese, digamos, naqueles pacientes com artrose é aquela que melhor que chega mais perto de um normal, vamos dizer o seguinte, que o paciente tem muita dor ou muita dificuldade de mobilidade, com a prótese ele vai caminhar melhor, ele não vai ter a dor, que é o principal elemento da prótese, é tirar a dor do paciente, e melhora, claro, a mobilidade. Não é uma maravilha, não é as próteses desenvolvidas há 60, 70 anos, as primeiras, não mudou tanto assim. Mudaram elementos, o tipo de metal, a tribologia que se chama, que é a relação entre os elementos que fazem a articulação em si, quer dizer, então se tinha o metal básico, né, primário, contra um polietileno. Depois esses polietilenos, que é um plástico de alta resistência, alta densidade, foram se desenvolvendo, melhoraram, passaram pelas cerâmicas, né, que tem também as próteses com a cabeça de cerâmica, o acetábulo com a cúpula de cerâmica, que todos têm alguns prós e contras. Passou por um período que já era antigo, a ideia do metal, aí desenvolveram o metal, que foi uma revolução, que seria a prótese para o jovem, que a cabeça é muito grande, que o acetábulo grande, que aí descobriu-se que dá pseudotumor por ionização, então esse abandonou-se. Então tudo vem um boom e de repente volta aos primórdios das próteses. Então hoje em dia o que ainda funciona são aquelas próteses metálicas com a cabeça de cerâmica. Existem relações naqueles pessoas mais jovens, que a cabeça de cerâmica teria uma durabilidade maior ou faria um dano menor na cúpula, que pode ser de cerâmica ou de polietileno. A cerâmica perdeu um pouquinho, porque em alguns casos ringe. Tá tudo muito bem, só que ringe. O paciente vem caminhando e faz parece já uma sabe dobradiça. quem é, o fulano tá vindo. Então é uma coisa bem desagradável, né? Com certeza. Como é que tu vai tirar uma prótese que está bem colocada porque te ringe? Então são situações que criaram, então as pessoas param um pouquinho e revisam um pouquinho e voltam um pouquinho, quer dizer, então as próteses têm esses detalhes. Tem muita coisa influenciada também pela indústria, que a indústria infelizmente às vezes coage muito, no sentido de direcionar muito para uma coisa ou outra. Então existe sempre nas próteses, a prótese importada é melhor, até por ali, porque realmente o material das próteses importadas, para te fazer as chaves, para te implantar a prótese, é melhor, é um material mais preciso. Porém, uma prótese, se for mal colocada, ela pode ser qualquer uma, ela não vai andar bem. Então, o mais importante sempre numa prótese é procurar o profissional que faça bem a prótese. Então, pode ser uma prótese nacional sem problema nenhum. Todas hoje em dia têm esses respaldos da Anvisa, né? Houve vários problemas, mas isso são coisas que não se deve relevar, que deve-se ter consciência que existem, que existiram principalmente, mas que hoje existe uma regra, uma regulação muito mais efetiva. Não é que não possa ter problema, pode, mas é mais difícil hoje ter o que já ocorreu na relação das próteses. Então hoje prótese nacional importada, existe um pouco aqui, até o à la carte, a pessoa desenvolve e tudo tem custo. Claro que as importadas são muito mais caras, então tem todas essas relações
e fica-se aquela, dura mais? Depende. Qual é a média de duração? Hoje, antigamente se falava em 10, 15 anos, hoje se fala em 15, 20. Eu tenho pacientes há mais de 30 operados e continuam a prótese. Depende dos cuidados também e tudo, né? Os conceitos do tipo, eu me lembro no congresso no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, que ia para a sala do quadril, vamos dizer se é prótese com ou sem cimento. A única discussão que ia ter lá era se era prótese com cimento ou sem cimento. Hoje já existe uma diferença bem grande nesse aspecto, né, no tipo do elemento, mas o mais importante de uma prótese, sim, é o profissional que vai colocar ela. Porque a durabilidade dela está relacionada, porque é uma relação entre dois elementos ou mais, porém a angulação é fundamental para a durabilidade dela. Então, se ela ficar com a angulação um pouco alterada, ela vai durar menos. Isso é uma coisa mecânica. Aí até a questão do uso. E a situação do osso também, né? É aí que eu vou chegar. O uso. O osso, ele precisa de ter estímulo. E o estímulo é mecânico, é a força, é o impacto. Se tu não usa, o osso fica mais frágil. Isso. Se tu usa, a prótese gasta antes. Então, alguns anos num congresso, foi até um brasileiro aqui de Curitiba, que era um contraponto entre dois profissionais, um italiano e um brasileiro, falando esportes permitidos para o paciente com prótese. E o outro, esportes não permitidos. Cada um falou uma. Sim. Os dois fizeram exatamente o mesmo discurso. Então não chegou a conclusão nenhuma. Né? Porque os dois disseram a mesma coisa. O que pode, o que não pode. Pois esse aqui talvez, aquele ali não. Né? Mas com certeza para as próteses, o golfe, que parece tranquilo, não é. O esporte não? O golfe não. O golfe absolutamente não. Porque o golfe, no final, quando tu bate a bola, swing, né? O final tu leva... É uma rotação muito grande do quadril. O swing, ele pode dar... Então, realmente, o golfe não é. O tênis é bem tolerado. E esses esportes de mesa, xadrez, dama, tudo isso é liberado. Né? E o gaúcho que gosta de andar a cavalo? A cavalo é sempre aquela questão do cavalo, as pernas, em geral, ficam um pouco mais soltas para baixo. Eu tenho pacientes que eles começam a andar a cavalo subindo num banco. Tá. Porque fica mais difícil de subir, né? Mas com duas próteses e andam a cavalo. E nós gaúchos não podemos proibir um gaúcho de andar a cavalo. Ainda mais que gosta. E assim não tem aquela não pode. Sim. Tudo com restrições, com alguma... Evitar os excessos é possível, né? A questão também de peso, né? Sim, o peso entra na carga, né? A questão de quanto mais carga... Não, eu digo o peso... o peso... É o corporal. Sim, essa carga pode meter ficha agora. Também, o corporal, isso também vai ter essa influência no desgaste mecânico das estruturas. Mais senta, levanta. E as estruturas, ou gasta um lado, ou frouxa o acetábulo, ou frouxa a parte do fêmur, ou os dois juntos. Isso aí vai se fazendo de acordo com cada paciente. Vamos colocar uma relação das Paralimpíadas, né? Acredito que acompanha também essa situação de avanço, né, dos esportistas das Paralimpíadas utilizando muitas vezes pernas, próteses, né? Próteses. Sim. No caso aí, órteses, né? Que a gente costuma determinar prótese interno e as órteses são elementos externos que auxiliam. Tá. E então essa questão das órteses tem essa parte, vem uma relação que a maioria desses são amputados por traumas, né? Algumas malformações, sim, é que tem várias divisões, né, das Paralimpíadas. Esses que tem essas traumas e que perdem um membro, existem as versões assim, esse membro, muitas vezes existem muitas técnicas, a gente trabalha bastante também com a parte da reconstrução. Então, chega o acidente, tu amputa ou reconstrói? A reconstrução é muito mais lenta, demorada, trabalhosa e às vezes dolorosa. Então hoje aí vai as escolas americanas e europeias. A americana amputa, nem pensa muito, amputa porque vai botar uma órtese de titânio leve, o paciente em 2 meses está caminhando, está correndo e está na Olimpíada. Claro. O europeu ainda tem mais uma vertente a reconstruir, o problema fica com a perna. Mas a perna é muito pouco funcional muitas vezes. Então é difícil essas decisões no momento ali do próprio trauma. Se tu faz uma amputação precoce, imediata, às vezes traumas muito graves, ou preserva. Fixadores externos, placas, hastes, correções, que sempre são longas e demoradas. No fim tu acaba conhecendo o paciente, o cachorro dele, a avó, a sogra, todo mundo. Porque tu vê tantas vezes os pacientes depois, né?
Pode adiantar alguma coisa para o futuro? O que está pintando aí nos congressos? O futuro que a gente imagina é não precisar operar, né? Essas são as circunstâncias que, então, essa questão, o parte do quadril tem sempre um problema mecânico envolvido, não é só um problema biológico. A grande maioria das vezes que existe uma artrose, ela é mecânica. Então, a resolução do problema mecânico é por uma situação mecânica. Então, infelizmente, as próteses ainda acredito que vão persistir por um bom tempo. A ideia é que um dia exista uma prótese de osso. Osso mesmo, com cartilagem, com cobertura. Existem os transplantes ósseos, né? Para segmentos maiores, segmentos dos transplantes ósseos de cadáver, são utilizados largamente em vários aspectos para perdas ósseas, né? Os alongamentos ósseos, tudo. Só que a parte articular é todo um processo biológico, então não é tão simples assim. Célula-tronco? A célula-tronco sempre se usou, se tentou usar, se usa muito mais no joelho, que tem uma resposta melhor, o quadril não tanto, justamente porque tem um fator mecânico muito forte envolvido, então só a biologia não traz a solução, claro, tem que trabalhar um pouco com a questão mecânica, o joelho ainda tem várias situações que é bem... que aceita muito melhor só a questão biológica, né? Então a questão a solução é biológica, né? O dia que verdade. Tirar elementos externos e conseguir fazer com coisas mais naturais, será a solução, mas é uma estrada longa ainda. E agora no final da nossa entrevista, qual é a mensagem que deixa para esse nosso público que está nos assistindo? Bem, a princípio cuidem-se, né, com a parte evitar os traumas, né, ou evitar aquelas questões de acidentes, ou seja, isso é bastante importante na nossa área quando a gente atua na parte traumatológica. E na parte da ortopedia em si, não hesite sempre em princípio não escutar uma opinião única, né, porque tem sempre opiniões às vezes divergentes sobre a mesma situação. E se tu às vezes seguir só uma, tu pode até ir um encontro de situações bem desagradáveis. Então, toda agressão ao corpo, digamos assim, ela tem que ser bem estudada, tem que ser bem planejada e feita principalmente por profissionais que tenham uma boa capacitação, com um bom histórico de solução desses problemas, que nem sempre são tão fáceis. Então, é sempre importante escutar mais alguém. Infelizmente, hoje existe um excesso de informações. Nós vivemos de um tempo que tinha quase nada. Hoje tem muito. Então tem que filtrar muito bem. A internet é interessante em alguns aspectos e danosa em outros, né? Não existem soluções mágicas, maravilhosas ou fantásticas, né? A gente consegue de alguma forma melhorar, mas digamos que tem curas fantásticas ou coisas, isso não existe. Milagres nesse aspecto não tem. Isso mesmo. Dr. César, muito obrigado pela participação. Uma vez convidado, sempre convidado. Seja sempre bem-vindo. E a você que está nos assistindo, uma noite abençoada.